Tarcísio se ajoelha, mas o Eduardo vê só falsa submissão. Olha aqui. A turma do Bolsonaro, a turma do Tarcísio, está plantando por aí que o Bolsonaro liberou o Tarcísio, para o Tarcísio fazer as articulações. Na verdade, toda essa andança do Tarcísio, se colocando como pré-candidato, contaria com a anuência do núcleo duro do Bolsonaro. Não é a minha apuração. Cadê alguém realmente... Bolsonaro não está podendo se manifestar nas redes? Mas cadê alguém que realmente fale em nome do Bolsonaro, dizendo, não, isso é combinado com o Bolsonaro? Ah, não, é que Tarcísio quer anistia. É que... Primeiro, anistia, insisto, inconstitucional. Não quer anistia. Ele quer o lugar do Bolsonaro. Mas, anistia o quê? Na justiça eleitoral também? Que o Bolsonaro, ainda que ele fosse anistiado desses crimes, ele está inelegível 2 vezes no TSE com sentença em trânsito em julgado. E isso só pode ser revisto pelo Supremo e não será. E aí tem a questão. Ele quer o lugar de Bolsonaro. Mas será que terá? Não sei. Aí temos algumas coisas. O Eduardo andou se manifestando a respeito. Vamos lá. Reinaldo, por mais que o governador Tarcísio de Freitas jure fidelidade a Jair Bolsonaro, o núcleo mais ideológico do bolsonarismo, liderado pelo ainda deputado Eduardo Bolsonaro, não acredita e o vê como uma espécie de usurpador. Essa ala não o vê como uma expressão dos valores que congrega o grupo e entende que, se eleito presidente, ele passaria a construir o seu próprio patrimônio político. Foi o que Eduardo deixou claro, inclusive, em uma entrevista ao portal Metrópolis na última sexta-feira, dia 29. Ele chegou a dizer que, se Tarcísio migrar para o PL, ele próprio poderia mudar de partido e lançar sua candidatura por outra legenda. Deu a entender que a família poderia fazer o mesmo. Vamos ouvir. Da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né, censurado, são os filhos sem poder concorrer, a continuar nessa batida, né, vou me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil, e no máximo que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, né, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunta a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Eu acredito que existe espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema, vamos ao público, vamos ao escrutínio público e deixe que o povo, né, escolha quem entender melhor. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. São conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade. Rapazes, já tratei aqui desse assunto, não é? Será que o Tarcísio presidente se encarregaria de criar a sua própria herança, digamos assim, ou cuidaria da herança dos Bolsonaro? Eles não querem passar adiante aquilo que consideram uma conquista deles. Tarcísio não é visto como uma pessoa sincera pelos bolsonaristas do núcleo duro. Porque, por força das circunstâncias, ele necessariamente vai cuidar
do seu próprio patrimônio político. Não podendo ser um Bolsonaro, o presidente, sendo um Tarcísio, na verdade o que você pode ter aí é a diluição do bolsonarismo. E eles veem esse risco, claro. Desconfiam das articulações do governador. Eduardo já disse, ele é uma saída para o mercado financeiro, não para nós. E é justamente em razão disso, dessa desconfiança, que o Tarcísio força a mão para se mostrar de confiança e diz essas coisas absurdas que nós vimos aqui. Não obstante, Eduardo não mostra disposição de entregar o patrimônio daquilo que considera, enfim, uma obra da família Bolsonaro e de Bolsonaro para um terceiro administrar. Isso ele reitera em entrevistas. Não, porque Tarcísio tem trânsito junto ao Supremo, não interessa. Veja, eu não estou dizendo que os motivos do Eduardo são bons. Não é isso. Eu estou explicando a gênese dessa indisposição. E mais, eles veem um Tarcísio que busca usurpar até mesmo a dimensão, digamos, religiosa do Jair Bolsonaro. Do que é que eu estou falando? Vai. Uma das coisas que irritam o núcleo mais ideológico do bolsonarismo diz respeito até à religião. Tarcísio foi lançado candidato ao governo de São Paulo em 2022, vendido ao eleitor como um técnico muito competente. Rapidamente o governador passou a fazer um discurso religioso e, a exemplo do próprio Bolsonaro, costuma sugerir que Deus também o escolheu para uma missão. Vamos ouvir o que ele falou na sexta-feira em um evento em São Bernardo, no ABC Paulista. A gente não sabe exatamente por que recebe determinada missão. A gente não sabe. A gente não sabe por que Deus nos coloca em determinada posição, em determinado momento, para cumprir determinada missão. E às vezes a gente, isso acontece com todo mundo, acho que isso acontece com cada um de vocês, às vezes a gente acha que não está pronto, que não dá conta. Mas se Deus deu esse fato, se Deus deu essa missão, é porque Deus vai dar condição de superar. Quando a gente achar que não tem força, pensa, Deus está lá comigo. Deus está lá abrindo a porta. Aí é o que eu sempre falo, é um versículo que eu gosto muito. Está lá em Romanos 12:12, que diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se alegrar na esperança significa entender que a vitória virá. Você acha que não é forte, mas Deus te dá a força. E a vitória virá. A vitória virá. Como eu costumo brincar, garotos, rapazes, sem ter nada para fazer, Deus falou, vou ajudar o Tarcísio. O mundo anda muito calmo. Por que Deus ia lá para a faixa de Gaza? Falou, não, lá o Alá cuida. Lá na China algum problema, na Índia não, lá não é muito Deus, é outro Deus. Na Polinésia não, porque como diz o Porto dos Fundos, tem o Deus polinésio, né? É outro. Tantas iniquidades no mundo. Deus falou, vou ajudar o Tarcísio. Aliás, amanhã ele vem me dar voz também. O Tarcísio, como diz um amigo meu, peça a Deus, assim, Deus, tal, só não me faça perder o senso de ridículo. E os bolsonaristas do núcleo duro dizem assim, até a ideia do Bolsonaro de que é ungido por Deus, ele toma. Ele bate a carteira do Bolsonaro nesse aspecto também. Deixou de ser o tecnocrata competente para ser o líder pastoral. Não estou desconfiando da fé dele.
Eu nunca desconfio da fé de ninguém. Como dizia o Jô Soares, se a xícara falar, oi, Reinaldo, eu digo, oi, xícara. A xícara não fala. Bom, essa falou. Desconfio. A questão é que uso você vai fazer disso. E aí, alguém que tentou construir uma imagem um pouco diferente do bolsonarismo e que de repente se torna assim rastejante, mais acende desconfiança do que gera um sentido de pertencimento, de fidelidade, ou sei lá o quê. Porque, evidentemente, qualquer Bolsonaro sabe que o Tarcísio, se eleito, vai cuidar do seu próprio patrimônio político. O que você... Eu não estou antevendo, estou contando como são as coisas.